Louvado seja Deus, porque você sentiu um toque do Espírito Santo, sentiu o chamado do Espírito Santo e aceitou. Por isso você se converteu. Louvado seja Deus. Quando eu era garoto, venho assim de uma família bastante humilde. Meu pai não tinha condições de comprar para mim e para os meus irmãos os brinquedos que nós gostaríamos de ganhar nos finais de ano. Meu pai trabalhava duro para, no final de cada mês, com um salário mínimo, ter de sustentar 8 filhos, pagar o aluguel da casa, pagar a conta de água, a conta de luz. E eu percebi então logo cedo que meu pai não poderia dar tudo aquilo que eu sonhava ter em minha vida. Me recordo que a minha irmã, ela namorava um rapaz, trabalhava fora de Cruzeiro, fora da nossa cidade. E esse rapaz levava um certo tempo até chegar, até visitar a minha irmã. E quando ele ia para Cruzeiro, ele sempre levava sua bagagem consigo. Passava alguns dias lá em casa. E ele sempre trazia um presente, ele sempre trazia uma lembrança, uma coisinha simples. E sempre se lembrava de me dar um presente também. Bagagens. E eu me recordo que eu esperava muito ele chegar com a sua bagagem, porque eu sabia que na bagagem dele sempre teria algo que trouxesse a minha alegria, ou que trouxesse para mim alegria. O que nós trazemos em nossa bagagem, meus queridos irmãos? O que nós trazemos na bagagem da nossa vida? Muitas pessoas trazem em sua bagagem, quem sabe, decepções. Trazem em sua bagagem tristezas. Trazem em sua bagagem lembranças que não gostariam de ter que carregar dentro de sua bagagem, mas que de certa forma faz parte de sua vida. Que nessa noite nós, ao vir para essa igreja com essa nossa bagagem, nós aceitemos o chamado de Cristo. O nosso Deus é aquele que pode abrir a nossa mala, sabe? E olhar para a nossa bagagem, e selecionar, e tirar aquilo que não está de acordo, e tirar aquela peça de roupa, quem sabe, que já não nos serve mais, que já não nos agrada mais, colocar ali uma peça de roupa nova. Quem sabe, uma lembrança que não gostaríamos mais de ter. Então Deus se tira dali e coloca algo novo. No início da década de 30, um grande repórter inglês, ele apontou para um quadro. Nesse quadro havia a figura de uma pessoa. E ele disse para várias pessoas que estavam junto com ele ali, ele disse assim: cuidado com aquele homem, porque ele acredita no que diz. E as pessoas ficaram assim, tanto quanto assustadas pela forma como ele disse: cuidado com aquele homem, porque ele acredita no que ele diz. Convicção. Convicção. E eu digo para vocês que o homem a quem aquele repórter se referia ao apontar o dedo para aquele quadro, chamava-se Adolf Hitler. Por acreditar naquilo que ele pregava, por acreditar naquilo que ele falava, por ter convicção de que de fato aquilo que ele falava era uma verdade, ele conseguiu convencer toda uma nação. E não somente uma nação, ele conseguiu influenciar outros líderes da sua época e formar com eles uma aliança tão poderosa que pôde dominar, subjugar, por assim dizer, boa parte da Europa daquela época. Alguns países da África também, alguns outros países da Ásia, e no topo, o líder da Itália e o líder do Japão. Tudo porque uma pessoa acreditava no que dizia. Tudo porque uma pessoa tinha convicção naquilo que falava.
Nós estudamos no sábado acerca de Deus, de quem é Deus para nós. E nós entendemos que Deus é aquele que nos criou, é aquele que estabeleceu um propósito todo especial para a nossa vida. E nós entendemos também, no estudo de domingo, que este propósito de Deus, infelizmente, fora frustrado de certa forma, porque é Jó quem diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Porém, o plano de Deus em nos dar uma vida feliz, nos dar uma vida em que as tristezas não teriam parte conosco, foi de certa forma, sofreu de certa forma, poderia colocar dessa maneira, uma ruptura. E então, no domingo nós estudamos qual era o problema de Deus. Embora Deus em si não haja problemas para Ele, ou Deus em si não tenha problemas, mas nós criamos um problema para Deus por meio dos nossos primeiros pais. E esse problema se chama pecado. E no estudo de domingo nós entendemos que por mais que nós possamos ser pessoas ou tentar buscar a santidade por nós mesmos, nós não conseguimos. E por mais que nós tentemos mudar a nossa condição de pecadores, nós não conseguimos. Este é o problema de Deus. E ontem nós estudamos que Deus proveu uma solução. E a solução de Deus foi enviar o seu próprio Filho a este mundo. Enviar aquele que a Bíblia chama de o Filho unigênito de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a solução de Deus. Nós entendemos também que talvez uma das maiores dificuldades do ser humano é de fato aceitar que a nossa salvação ela é única e exclusivamente por aquilo que foi cantado logo no início dessa noite, pela graça de Cristo. Mas nós entendemos que nós somos salvos única e exclusivamente por ela, única e exclusivamente por essa atitude de Deus em permitir que nós, a despeito do caminho que decidimos seguir por meio da atitude de nossos primeiros pais, nós, por meio dessa graça, podemos então alcançar a tão sonhada salvação. No estudo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oferta de Deus. Todo o necessário para a nossa salvação Deus já fez. Todo o necessário, por assim dizer, que não estava no nosso alcance ou ao nosso alcance, Deus assim já fez. Mas agora Ele nos oferece, Ele nos faz uma oferta. E para que de fato essa salvação seja toda objetiva na nossa vida, nós precisamos então aceitar este seu convite. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Moisés aqui estava vivendo os seus últimos dias. Moisés estava prestes a entregar a sua vida, por assim dizer. Moisés estava prestes a descansar. E Moisés então precisa deixar um recado para a nação de Israel que pouco tempo depois, liderada por Josué, adentraria a Canaã, a terra tão sonhada, a terra prometida. Você conhece alguém, ou você já viu alguém no seu leito de morte dizer ou dar as suas últimas recomendações? Você já viu alguma vez? Você já teve a oportunidade, a não desejada oportunidade, de presenciar uma pessoa, nos últimos instantes de sua vida, se despedindo de alguém que ama, se despedindo dos seus filhos, quem sabe? Imagino eu que se a pessoa estiver no seu pleno estado de consciência, se a pessoa estiver lúcida, ela vai escolher palavras extremamente adequadas e as palavras mais importantes para recomendar àqueles que vão ficar, não é assim?
Não é dessa forma? Imagino eu que antes da pessoa descansar, ela irá falar palavras que ela entende, que são extremamente importantes para que aqueles que ficam possam levar uma vida da forma condicional. Moisés estava para descansar. Porém, ele sabia que aqueles filhos de Deus tinham um desafio muito grande pela frente. Ele sabia que aqueles que ficariam iriam entrar numa terra, iriam ter que enfrentar, por meio de lutas, de batalhas, nações extremamente poderosas, nações extremamente influentes. Nós estudamos aqui também que nós nascemos com uma natureza em nós, chamada natureza pecaminosa. De fato, como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já nasço pecador, eu já nasço com essa natureza em mim. As tendências de minha vida são mais para fazer aquilo que eu não desejo, aquilo que o Espírito Santo me instrui a não fazer, mas o desejo do meu coração é fazer isso. Por quê? Porque eu nasci com uma tendência herdada. E Moisés sabia disso. Moisés sabia que, a despeito daquele povo saber o caminho que deveria andar, as tendências que aquele povo possuía poderia levá-lo para um caminho, para uma rota contrária àquela que Deus havia estabelecido. Então, agora aqui no capítulo 30, depois de dar diversos conselhos para eles, no versículo 11 ele diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil e nem está longe de ti. Dentre os mandamentos que Deus havia dado para o povo ali, era o de estudar a sua palavra em todos os momentos possíveis. Ele chega a dizer assim: tenha estes meus mandamentos como umbrais para as tuas portas e como frontal para os teus olhos. Naquela época eles tinham um costume, os judeus, o povo de Israel, eles tinham um costume de separar algumas passagens da sua Bíblia, da escritura daquela época, algumas passagens que eles consideravam importantes, eles escreviam e então colavam nos umbrais da porta. Por isso, Deus ele dizia: olha, tenha essas palavras atadas como umbrais para as tuas portas. E sempre quando eles saíam de sua casa, eles olhavam para o batente da porta, nós poderíamos utilizar essa palavra hoje, e percebiam que ali estava a palavra de Deus. Então, ao sair de casa, eles saíam com a palavra de Deus em mente. O último artefato que eles viam antes de sair de casa era a palavra de Deus pendurada na sua porta. E Moisés também aconselha este povo a utilizá-la como frontal para os seus olhos. Eles tinham um costume naquela época de usar um artefato chamado falectério. Esse artefato era uma caixinha pequena assim. E dentro dessa caixinha eles colocavam várias porções da palavra de Deus. E alguns deles, alguns mais ortodoxos, eles pegavam essa caixinha, colocavam aqui entre os dois olhos e passavam uma fita, e então essa caixinha ficava pendurada entre os seus olhos. Deus diz assim: utiliza como frontal entre os seus olhos. E eles saíam para trabalhar com a palavra de Deus diante de si. Eles aconselhavam seus filhos com a palavra de Deus diante de si. Eles tomavam decisões em suas transações comerciais com a palavra de Deus diante de si mesmos. E a palavra de Deus, que estava como frontal entre os olhos deles, os impedia de tomar muitas vezes decisões que Deus não se agradaria. Então Deus diz: coloque essas palavras então nas suas portas, umbrais das suas portas, coloque como frontal entre os seus olhos, para que elas sempre estejam diante de você, para que em todo momento de sua vida em que você tiver de decidir acerca de algo, você tome a melhor decisão. Porque no final das contas, as melhores decisões,
é que trazem alegria para a nossa vida. Ou, se não trazem alegria, porque muitas vezes as melhores decisões também não trazem, elas vão trazer o passaporte para a nossa entrada no céu. Pelo menos isso, todos. Pense você que talvez haja alguma decisão difícil que você tem que tomar, e que o resultado dessa decisão talvez não seja o melhor. Talvez o resultado dessa decisão seja você ter de deixar alguma coisa que você tanto gosta, mas que está atrapalhando a sua vida espiritual, quem sabe. Mas no final das contas, essa decisão tomada ao lado de Cristo, ela será um fator corroborador para a sua entrada no céu. Por isso Deus dizia para aquele povo: carrega a minha palavra para você. Agora, no versículo 19 desse mesmo capítulo, Moisés então diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida. Essa é a oferta de Deus, meus queridos irmãos. A vida ou a morte. A Bíblia, por meio dessa passagem, nos ensina que Deus propôs para o povo de Israel essas duas coisas: eis que tomo os céus e a terra como testemunha diante de ti, ou contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Na nossa vida nós sempre temos dois caminhos para escolher, e não há como nós tomarmos meias decisões. Nós decidimos por uma coisa ou por outra. De fato, hoje pela manhã, ao estudar a palavra de Deus, eu encontro ali o profeta Elias diante de uma nação que estava há muito seguindo os caminhos do paganismo. E esse profeta Elias então convoca os profetas de Baal e do poste ídolo, os profetas dessa nação, por assim dizer, porque os profetas de Deus já não tinham influência mais sobre eles. Convoca todos eles, convoca toda a nação de Israel e diz assim: até quando vocês cochearão entre dois senhores? Se Deus é Deus, segui. Mas se Baal é Deus, então segui. Queridos irmãos, vai ser Deus ou vai ser Baal? Não será meio termo. Não poderei permanecer em cima desse tapete vermelho sem tomar uma decisão, sem decidir estar do lado direito ou do lado esquerdo. No final das contas, se eu permanecer nesse tapete seguindo adiante, eu não estarei nem de um lado e nem de outro. E a consequência óbvia disso é estar do lado que não é de Deus. E então Moisés diz: eu tomo os céus e a terra como testemunha diante de vocês, que te propus a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Porém, nessa mesma passagem, Deus ele nos dá uma receita para o sucesso. Ele nos dá um conselho acerca da melhor escolha. Ele diz: escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Queridos, quando nós escolhemos estar ao lado de Deus, quando nós escolhemos a vida que Deus nos propõe, nós não abençoamos a nós mesmos por meio dessa escolha. Nós também abençoamos a nossa posteridade, para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, quando nós escolhemos a vida, nós escolhemos amar a Deus. Quando nós escolhemos a vida, nós escolhemos fazer a vontade de Deus, ainda que tenhamos dificuldade nisso. Quando nós escolhemos a vida, nós escolhemos nos arrepender de nossos pecados, ainda que muitas vezes tais pecados
nos atraiam, nos convidam e tragam satisfação para o nosso coração. Quando nós escolhemos a vida, nós escolhemos de fato, ainda que doa, ainda que nos faça chorar, nós escolhemos de fato estar com Deus. Quando nós escolhemos a vida. Quando nós escolhemos a vida, nós não nos importamos de sermos ridicularizados por nossos amigos, quem sabe por nossos colegas de trabalho. Quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu comecei a estudar a Palavra de Deus. E eu tinha uma afinidade muito grande com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Eu trabalhava num departamento, na área de planejamento de uma empresa, e nós gostávamos muito de passear juntos, nós gostávamos muito de praticar esporte juntos, nós éramos muito próximos uns dos outros, o pessoal ali do nosso departamento. Só que quando eu escolhi a vida, quando eu escolhi estar com Cristo, eu percebi que muitas das coisas que nós praticávamos juntos já não poderia mais fazer parte. Eu já não poderia mais vivenciá-las, eu já não poderia mais praticá-las. Essas coisas não representavam a vontade de Deus para a minha vida. E a partir de então comecei a ser ridicularizado muitas vezes. Um rapazinho que anda de terno, um rapazinho que virou um pastorzinho, naquela época, diziam assim. Porque nós escolhemos a vida, meus queridos irmãos. Muitas vezes nós teremos de renegar muitas coisas que são motivo de alegria para nós. Eu gostava de estar com os meus amigos. Eu gostava de sair e de passear com eles. E de fato, essa interação social era algo muito produtivo para nós. Nos momentos de turbulência, no ambiente de trabalho, nós nos lembrávamos que, antes de termos de tomar uma decisão difícil em relação ao nosso colega, nós éramos amigos. Nós tínhamos convivência. E assim nós ponderávamos muito mais antes de tomar alguma decisão drástica em relação ao nosso colega. Mas eu tive de escolher a vida. Ao escolher a vida, eu tive que deixar muitas coisas de lado. Não fiquei muito tempo lá, logo saí de lá para estudar. O tema da vida, queridos, da vida eterna, dessa vida que Deus escolhe para nós, é muito comum e muito antigo. Muitas e muitas pessoas já acreditavam na chamada vida eterna. Os egípcios, após a morte dos faraós, eles se tornavam como aqueles que determinavam quem receberia essa vida. Muitos deles levavam riquezas consigo, porque quando desciam à sepultura acreditavam que depois eles receberiam, eles teriam esse tesouro para garantir, quem sabe, o seu bem-estar nessa nova vida que eles teriam. Muitas outras nações acreditavam também. Outras nações acreditavam que não, que nós morremos e tudo acaba por aqui. A vida que Deus nos oferece nessa passagem não é apenas uma vida temporal, uma vida passageira, a vida que nós recebemos aqui. Não é apenas essa vida, é a vida eterna. Porém, ele diz que para que nós tenhamos longevidade nessa vida, para que nós vivamos de uma maneira que traga satisfação e alegria para o nosso coração, nós dependemos plenamente dele. Ele chega a dizer, porque dessa escolha depende a nossa vida. Porque dessa escolha depende a nossa vida. Outro dia eu estava lendo um material e eu li sobre um acontecimento interessante que ocorreu no Império Romano, quando este estava para ser invadido pelas nações inimigas, quando o Império Romano já estava se aproximando do seu declínio. É dito que um poeta romano passava pelas ruas da cidade gritando Carpe diem, Carpe diem. E Carpe diem para ele significava aproveite a sua vida ao máximo, faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance para encontrar satisfação,
Faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance para satisfazer os seus desejos, para obter prazer, porque o amanhã é incerto. O Império Romano estava para acabar. O Império Romano estava para perder tudo aquilo que eles haviam conquistado, tudo aquilo que ele havia conquistado durante anos. Então este homem gritava: carpe diem, carpe diem, façam de tudo o que vocês mais sonharam fazer, porque o nosso amanhã é incerto. E tantos são hoje, meus queridos irmãos, que embora não vivam no mesmo contexto dos romanos, que embora não estejam lá no passado, vivem no carpe diem, como se tudo fosse acabar. Uma das grandes tristezas da vida de um pai é perceber que está perdendo o seu filho das drogas. Uma das grandes tristezas, quem sabe, para a vida de uma mãe é perceber que sua filha, que seu filho estão tomando decisões das mais terríveis possíveis, simplesmente para se alegrar, simplesmente para ter um êxtase. Enquanto eu estudava lá no NASP, eu por um ano morei na casa de um dos funcionários lá da faculdade. Eu me recordo que um dia, ele muito triste, ele pediu para que nós orássemos para um conhecido dele, para um conhecido cuja filha, que era adventista de nascença, se nós podemos dizer assim, não é? Alguns dizem adventista de berço, havia crescido nos caminhos da igreja, nos caminhos de Deus, e num determinado momento de sua vida, ela tomou uma decisão. Ele disse que da noite para o dia, de abandonar a igreja, de abandonar a fé, e de seguir os seus próprios caminhos. E como se isso não bastasse, ela ainda disse: olha, pai, eu vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para encontrar satisfação e alegria.